Uma prática muito comum entre os brasileiros, e que muitos já aceitaram como normal, é gastar todo o dinheiro que ganham ou até mais do que isso. Muitas vezes, isso acontece por conta do famoso pensamento "viva o agora" ou simplesmente por falta de um planejamento financeiro mensal. Com isso, as contas acabam se acumulando e o descontrole financeiro toma conta. Agora, quando falamos em planejamento mensal, não estamos dizendo que você precisa criar uma planilha de Excel super detalhada ou dividir seus gastos em porcentagens exatas para cada área da vida. A ideia aqui é começar pelo básico e fazer o simples. O primeiro passo é aplicar o conceito de se pagar primeiro, que é amplamente discutido em diversos livros de finanças pessoais e que também é um dos lemas do canal. Nunca gaste tudo o que você ganhar. Se você adotar essa frase como um mantra para todos os meses da sua vida, suas finanças inevitavelmente irão melhorar. E, claro, melhorar as finanças pessoais não significa que, em poucos meses, você já estará dirigindo um carro de luxo ou viajando para Dubai. Mas, ao mudar a forma como enxerga os seus gastos, deixando de ser alguém que gasta tudo o que ganha para se tornar alguém que poupa, mesmo que seja apenas 10% da renda mensal, você já estará em uma posição mais segura. Isso evita a sensação de estar no limite todo fim de mês e de ficar com medo de que qualquer imprevisto possa gerar dívidas. Essa é uma das razões mais importantes para gastar menos do que se ganha. Mas afinal, o que significa se pagar primeiro? O conceito é simples. Assim que você receber qualquer dinheiro, antes de pagar contas ou comprar algo, separe uma parte para poupar. Esse valor será direcionado, inicialmente, para a criação de uma reserva de emergência. Essa reserva nada mais é do que um valor guardado em uma aplicação segura e de fácil acesso, que serve como uma proteção em caso de imprevistos ou situações de emergência. Agora você pode estar se perguntando, mas como vou me pagar primeiro se minhas contas já são altas? Vou deixar de pagar as contas para poupar dinheiro? A resposta é que não se trata de deixar de pagar as contas, mas sim de fazer ajustes e priorizar o hábito de guardar uma parte do seu dinheiro, mesmo que seja uma quantia pequena. Com o tempo, isso se transforma em uma segurança financeira para lidar com o inesperado e permite que você saia do ciclo de viver de salário em salário. Um erro comum que muitas pessoas cometem ao começar a educação financeira é o de tentar poupar uma parte muito grande da renda. O resultado? Elas não conseguem sustentar isso ao longo do mês e acabam precisando recorrer ao cartão de crédito ou resgatar dinheiro da reserva de emergência. Isso normalmente acontece por dois motivos. Ou a pessoa separa uma quantia muito alta para poupar e não consegue administrar o restante do dinheiro para as despesas do mês, ou o padrão de vida está elevado demais em relação à sua renda. É claro que, se a sua renda for muito baixa, organizar as finanças se torna um desafio maior. Mas isso não significa que seja impossível. Quando falamos sobre poupar, muitas pessoas acham que precisam começar com uma quantia alta, mas isso não é verdade. Se a sua situação financeira está apertada, comece pequeno, mesmo que seja com R$ 2 por mês. Sim, R$ 2 pode não mudar nada financeiramente no curto prazo, mas faz uma diferença enorme mentalmente. Isso porque você estará criando o hábito de poupar e desenvolvendo a disciplina de gastar menos do que ganha. Com o tempo, à medida que você for organizando suas finanças, ajustando o padrão de vida e, quem sabe, aumentando sua renda, o valor que você separa para poupar vai crescer naturalmente. Eventualmente, você não estará guardando apenas R$ 2, mas uma quantia que permitirá a formação de uma reserva de emergência e a realização de investimentos de longo prazo. E é aqui que entra a palavra-chave deste assunto: padrão de vida. Quem já estuda educação financeira há algum tempo sabe que é importante ficar de olho nos pequenos gastos, pois eles podem consumir boa parte do dinheiro. Mas o foco de hoje está nos grandes gastos, porque, se você não souber controlá-los, eles vão acabar dominando suas finanças. O padrão de vida, basicamente, é a forma como você vive. Se o seu padrão de vida for muito alto em relação à sua renda, você vai viver no limite e, possivelmente, com dívidas. E é importante deixar claro que dívidas não são exclusividade de quem ganha pouco. Existem médicos, advogados e outros profissionais com altos salários que vivem endividados, justamente porque elevam seu padrão de vida além do que podem sustentar. Muitas pessoas pensam, mas meu padrão de vida não é alto, tem gente muito mais rica que vive muito melhor do que eu. Esse pensamento pode ser enganoso, porque o que importa não é o quanto você tem comparado a outra pessoa, e sim se o seu padrão de vida está compatível com a sua própria renda. Se você está sempre no limite ou dependendo do próximo salário para sobreviver, talvez seja o momento de repensar o seu padrão de vida e buscar ajustes para ganhar mais controle sobre as finanças. Quando falo sobre padrão de vida alto, estou me referindo à relação dele com a sua renda. Se você gasta tudo o que ganha ou até mais do que isso,
significa que o seu padrão de vida está elevado para o que você consegue sustentar financeiramente. Isso fica mais fácil de entender com exemplos práticos. Vamos falar de moradia, por exemplo. Muitas vezes, a escolha da casa, principalmente a localização, impacta diretamente nos custos que você terá no dia a dia. Não vou entrar na discussão de alugar ou financiar, porque esse assunto renderia outro vídeo inteiro. O ponto principal aqui são os custos de morar em determinada região e as despesas invisíveis que surgem com essa escolha. Se a sua renda não é alta e você decide morar em um bairro nobre, saiba que os custos vão muito além do valor do aluguel ou da parcela do financiamento. Você vai acabar frequentando os mercados, padarias e demais estabelecimentos daquela região, que normalmente possuem preços mais altos. Isso acontece porque esses comércios atendem a uma população que está disposta, e pode, pagar mais caro pelos produtos e serviços. Vou dar um exemplo pessoal. Há algum tempo, eu estava na casa de um tio que mora em uma área nobre da cidade, próximo a um dos maiores shoppings da região. Decidimos pedir uma pizza por delivery. Quando abri o iFood e coloquei o endereço dele, apareceram apenas as opções de pizzarias próximas, e as mais baratas eram R$70, enquanto outras custavam R$80, R$90 ou até R$100 por uma única pizza. Isso acontece porque as pizzarias próximas eram, em sua maioria, franquias caras. Agora, para efeito de comparação, meses depois, eu estava na casa de uma amiga que mora em uma região mais afastada e com custo de vida mais acessível. Quando abrimos o iFood para pedir pizza, encontramos promoções de R$40, além de outras opções de R$45, R$50 e, no máximo, R$60, e o melhor, com frete grátis. Esse exemplo simples mostra como a região onde você mora influencia seus gastos. Não é só o valor do aluguel ou da prestação da casa, mas também o custo de tudo o que está ao seu redor, desde mercados e padarias até as opções de lazer e delivery. E para deixar claro, não estou aqui para dizer onde você deve morar. Isso depende de fatores como sua renda atual, objetivos de vida e até fase da vida. O importante é ter consciência de que a localização da sua moradia afeta diretamente suas despesas mensais e, consequentemente, o seu padrão de vida. Outro ponto importante é a escolha de uma moradia que se encaixe no seu orçamento e que esteja localizada em uma região onde os custos não sejam tão altos. Por exemplo, se você precisa estar próximo ao centro para buscar melhores oportunidades de emprego e criar um bom networking, talvez seja mais vantajoso optar por uma casa mais simples, mas bem localizada e com acesso facilitado. Isso pode trazer economia tanto de tempo quanto de dinheiro. Claro, tudo depende da sua realidade financeira e objetivos pessoais, mas a ideia principal é que a moradia consuma a menor parcela possível da sua renda, sem comprometer o seu bem-estar. O objetivo é encontrar um equilíbrio entre custo e benefício, para que seja possível economizar e poupar todos os meses, mantendo as finanças organizadas. Por isso, além de considerar o valor do aluguel ou da prestação, é essencial observar os custos invisíveis do bairro, como transporte, alimentação e serviços locais. Agora vamos falar sobre o segundo grande custo, o veículo. Se o primeiro grande gasto costuma ser a casa, o veículo vem logo depois. Muitas pessoas compram carros não por necessidade real, mas por status, ou porque acreditam que precisam ter um carro para tudo. Em outros casos, o veículo realmente se torna uma necessidade, especialmente para quem mora longe do trabalho. O problema é que, muitas vezes, as pessoas acabam comprando carro zero e parcelando o pagamento em inúmeras prestações. Isso pode fazer com que, no final das contas, o valor pago seja o equivalente a 2 ou mais carros. O ideal, sempre que possível, é comprar um carro usado e à vista, o que permite uma boa margem para negociação e a possibilidade de obter descontos. Se não for possível comprar à vista, uma alternativa seria parcelar em poucas prestações, mas, mesmo assim, o recomendado é poupar ao máximo antes de fazer a compra. Dessa forma, você evita os juros altos dos financiamentos, que acabam pesando no orçamento. Esse tema costuma gerar discussões, pois sempre há alguém que justifica o financiamento por motivos de trabalho. E, sim, se o carro for uma ferramenta de trabalho, como no caso de motoristas de aplicativo, faz mais sentido assumir essa dívida, já que o veículo estará gerando retorno financeiro. Mas, se o carro for apenas para consumo e uso pessoal, o ideal é priorizar um modelo usado e confiável, que exija pouca manutenção e ofereça durabilidade. Essa escolha ajuda a evitar surpresas com despesas recorrentes e permite que você mantenha as finanças mais equilibradas. Eu, por exemplo, optei por ter um carro popular e uma moto para economizar combustível no dia a dia. Poderia comprar um carro mais luxuoso, mas escolhi focar em investir ao invés de gastar com algo que só traria mais despesas.
Isso segue a lógica de ativos e passivos. Ativos são os investimentos, que geram retorno, enquanto os passivos são bens que geram custos, e o carro se encaixa nesse segundo grupo. Quanto mais caro for o veículo, maiores serão os custos de manutenção, impostos, seguro, entre outros. Vale ressaltar que estou falando do que funciona para mim, não que seja uma regra universal. Da última vez que mencionei isso, algumas pessoas comentaram que ter uma moto é perigoso, que quando chove você fica na mão e que nos dias frios é desconfortável. Esses pontos fazem sentido e, por isso, tenho também um carro popular, que utilizo em dias de chuva ou quando preciso de mais conforto. No entanto, no dia a dia, uso a moto para economizar. Para você, a solução pode ser diferente. Talvez seja mais vantajoso ter uma bicicleta, especialmente se morar perto do trabalho, ou optar pelo transporte público, caso tenha uma boa oferta de ônibus ou uma estação de metrô próxima. Para quem tem filhos e precisa levá-los à escola antes de ir ao trabalho, pode ser mais interessante ter um carro usado, confiável e com boa manutenção, mas sempre respeitando seu orçamento. Cada um tem uma realidade diferente, e o mais importante é adaptar isso à sua vida financeira. O ideal é buscar o melhor custo-benefício e garantir que os seus gastos fiquem sempre abaixo da sua renda, para não apertar o orçamento. Falando em realidade financeira, se hoje você ganha um salário mínimo ou menos, sei que a situação é mais delicada. Nesse caso, qualquer gasto extra que surja no mês já se transforma em um desafio. Por isso, minha recomendação é buscar formas de gerar uma renda extra. Isso pode ser feito nos finais de semana, vendendo brigadeiros, sanduíches, trabalhando como freelancer ou oferecendo algum tipo de serviço. Outra dica importante é investir em conhecimento. Existem muitos cursos gratuitos ou de baixo custo disponíveis na internet, em áreas que podem valorizar o seu currículo e aumentar suas chances de conseguir uma vaga de emprego melhor remunerada. Se você se qualificar, terá mais oportunidades de crescimento e conseguirá potencializar sua renda. Ganhar apenas um salário mínimo e ainda ter que pagar aluguel torna quase impossível juntar uma reserva de emergência. Isso acontece porque boa parte da renda já está comprometida com despesas básicas e sobra muito pouco, ou nada, para economizar. Outro ponto que pesa bastante no bolso são os gastos com saídas e deliveries. Esse é aquele tipo de despesa que parece inofensiva, mas vai consumindo dinheiro aos poucos e, quando você percebe, já gastou muito mais do que imaginava. Não estou dizendo que você deve parar de pedir lanche ou pizza. Eu mesmo faço isso de vez em quando, principalmente quando estou com amigos ou família. Momentos assim são importantes e não vejo problema algum. O problema é transformar isso em um hábito recorrente. Tem gente que, assim que chega o fim de semana, já pensa em ir para festas, baladas ou bares, gastando R$ 200, R$ 300 em uma única noite, e isso se repete todo fim de semana. Outras pessoas pedem lanche na sexta, sábado e domingo, e quando vão somar o valor total, percebem que gastaram uma parte considerável do orçamento. A chave está em balancear esses gastos. Não é preciso abrir mão de sair de casa ou se divertir, mas é importante ter consciência financeira. Dá para se divertir sem gastar tanto. Existem opções de lazer gratuitas ou de baixo custo que podem ser até mais divertidas do que sair para um restaurante caro. O ponto principal é entender que sair no fim de semana não precisa, obrigatoriamente, estar associado a gastar muito dinheiro. Muitas vezes, as pessoas acreditam que quanto mais gastam no fim de semana ou nas férias, melhor foi a experiência, mas isso nem sempre é verdade. Outro erro comum está ligado ao conceito de antecipação de sonhos. Aqui, não estamos falando apenas de comprar uma casa, carro ou fazer uma viagem. Isso também se aplica a compras de itens como videogames, computadores, celulares, tênis e roupas. O problema é que, muitas vezes, as pessoas agem por impulso. Veem uma roupa bonita ou o lançamento de um celular e já querem comprar na hora, mesmo sem ter o dinheiro disponível. Isso faz com que parcelamentos no cartão de crédito se acumulem, gerando dívidas para o mês seguinte e prejudicando a saúde financeira. A melhor forma de lidar com isso é ter consciência de que nem todo desejo precisa ser atendido de imediato. Se você planejar e guardar dinheiro antes de fazer uma compra, terá mais controle sobre suas finanças e não correrá o risco de entrar no ciclo das dívidas. A decisão mais sensata ao pensar em comprar algo novo, como um celular, por exemplo, é se planejar financeiramente. Isso significa separar uma quantia mensal para essa finalidade, de forma que, quando tiver o valor total, você consiga comprar à vista e, com sorte, ainda consiga um desconto. Caso o desconto à vista não seja oferecido, uma alternativa inteligente é a regra do parcelamento planejado. Ou seja, você parcela a compra, mas já tem o dinheiro guardado para pagar as parcelas, desde que seja um parcelamento sem juros.
O objetivo aqui é evitar compras por impulso. Se for algo realmente útil e necessário, como trocar um celular antigo, junte o dinheiro antes e compre de forma consciente. Agora, se você está sem uma reserva de emergência e ainda quer comprar o celular mais recente do mercado, é importante refletir. Talvez não seja o momento de fazer essa compra. O foco, nesse caso, deve ser a construção da sua reserva financeira. Só depois de ter uma base financeira sólida, você pode começar a pensar em outras metas de consumo. Portanto, o ideal é não antecipar seus sonhos, pois isso pode ter consequências sérias para suas finanças. Muitas vezes, essa pressa resulta em dívidas que poderiam ser evitadas. Compre apenas quando tiver o dinheiro necessário e evite recorrer a parcelamentos longos ou empréstimos para adquirir itens de consumo. Um bom exemplo disso é a troca de celular. Em vez de financiar o aparelho em várias parcelas, separe dinheiro mensalmente até conseguir pagar à vista. Essa prática faz toda a diferença no controle financeiro. Agora, vem o ponto mais importante, que, na minha visão, resolve metade dos problemas financeiros: o controle do ego. Isso mesmo, aprender a dominar o próprio ego é uma das lições mais importantes quando falamos de finanças pessoais. Esse conceito se aplica a muitas situações do dia a dia. Muitas vezes, as pessoas acabam gastando dinheiro para impressionar os outros ou para se sentir aceitas socialmente. Um exemplo clássico é a vontade de comprar o celular mais recente só porque seus amigos já têm. Nesse caso, você se sente desconfortável por ter um celular inferior e, sem pensar duas vezes, decide trocar o aparelho. Isso também acontece com a troca de carro. Às vezes, a pessoa tem um carro que funciona perfeitamente, mas decide trocá-lo porque os amigos ou parentes compraram modelos mais novos. Esse tipo de pensamento pode ser muito perigoso. É o ego falando mais alto e, infelizmente, ele pode fazer você gastar dinheiro que não tem, se endividar e atrapalhar suas finanças. Controlar o ego não é fácil, mas é uma habilidade fundamental para quem quer alcançar a liberdade financeira. Muitas vezes, temos enraizada em nós a necessidade de provar algo para os outros, como se não acompanhar certas situações nos tornasse inferiores. Isso se reflete, por exemplo, na sensação de ficar de fora quando todos estão saindo para baladas caras e você decide ficar em casa num sábado à noite. Com as redes sociais cheias de fotos e vídeos de pessoas ostentando bebidas caras e festas luxuosas, é fácil cair na tentação de querer fazer parte disso, mesmo que não tenha condições para isso. Mas o controle do ego nas finanças pessoais vai muito além de simplesmente gastar menos e poupar mais. Trata-se de se sentir bem consigo mesmo, independente do que os outros estão fazendo. No meu caso, por exemplo, eu comecei com uma moto simples, e no início, confesso que me senti desconfortável. Cheguei a pensar no que as pessoas iam dizer e até cogitei comprar uma moto maior e mais potente, mas eu mantive o foco nos meus objetivos. Eu sabia que estava vivendo com um padrão de vida abaixo do que eu poderia gastar para conseguir formar rapidamente uma reserva de emergência. E acredite, pensar no sentimento de segurança e tranquilidade que vem ao alcançar essa meta foi o que me deu força para continuar firme. Muitas pessoas até entendem os conceitos de educação financeira e tentam colocá-los em prática. Porém, por falta de controle do ego, acabam caindo na armadilha de querer se sentir aceita socialmente. Isso acontece quando alguém resolve comprar um tênis caríssimo só porque os amigos estão usando modelos caros, ou quando decide financiar um carro zero porque os tios e primos estão trocando de carro. O mesmo acontece com as saídas de fim de semana, onde a pessoa não se contenta em curtir de forma simples e acaba comprando a bebida mais cara só para postar no Instagram. Não há problema nenhum em aproveitar a vida e comprar o que você gosta, mas o segredo está na racionalidade. Antes de adquirir qualquer produto ou serviço, se pergunte com sinceridade: eu realmente quero isso porque vai me fazer feliz? Ou estou comprando só para mostrar para os outros e ser mais aceito socialmente? Esse tipo de reflexão é fundamental para evitar gastos desnecessários e manter o foco nas suas metas financeiras. Aproveitar a vida, sim, mas de forma consciente e equilibrada. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre finanças pessoais, no comentário fixado tem um link com material que pode te ajudar a aprimorar seus conhecimentos. Muito obrigado por assistir ao vídeo até aqui e até o próximo.